Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast Bom Dia, Amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Bom dia e sejam todos bem-vindos. Hoje é sábado, 11 de maio, e eu sou o Steven Tutani. Olá, da Gravações A Voz de Deus de Jeffersonville. Sou William McMasters. Bom dia, irmão Steven. Espero que esteja bem. Sim, estou muito bem, meu amigo. O Senhor tem feito grandes coisas pelo seu povo e somos gratos por isso. Mal posso esperar para ouvir algumas. Bom, aqui estão algumas. Recentemente, um irmão que se casou há algum tempo contou como sua esposa continuava tendo abortos espontâneos repetidamente, além de dores abdominais fortes e quase insuportáveis. Era uma situação triste, mas como eles continuaram a ouvir a palavra, a fé deles cresceu cada vez mais. E o Senhor respondeu à oração. Hoje ela está grávida há alguns meses e o Senhor tem mantido seu precioso presentinho em segurança para eles. Eles acabaram de voltar de uma consulta médica que confirmou o relato do Dr. Jesus de que tudo estava normal. Louvado seja o Senhor. E muito grato ao Senhor por isso. E teve outra família cuja geladeira parou de funcionar durante o fim de semana da Páscoa. A mãe não queria mesmo sair de casa para levar a carne para outro lugar ou chamar um técnico para consertar a geladeira. Então eles colocaram um lencinho de oração sobre a geladeira e o celular em cima dele tocando uma fita. Sem nenhuma intervenção humana, a geladeira começou a esfriar lentamente de novo. E na manhã seguinte, quando as crianças foram verificar, o lado que gela estava todo congelado e tudo está funcionando normalmente até hoje. Louvado seja o Senhor. Ele realmente se importa conosco, não é mesmo? Sim, ele se importa, com certeza. Adoro ouvir testemunhos, crentes colocando a palavra em ação. Há tantos testemunhos como esses que chegam a Gravações A Voz de Deus. E sei que todos temos coisas na vida em que podemos ver a mão do Senhor trabalhando e se movendo. Nada mesmo pode se interpor no caminho da noiva de Jesus Cristo. Isso não é nada além da verdade. Bom, nossa fé está crescendo cada vez mais do que nunca, pois como fomos ensinados, a fé vem pelo ouvir a palavra, e a palavra vem ao profeta. Sim, Senhor. Lembro-me da fita domingo passado, quando ele estava falando sobre a fé ser o sexto sentido e que ela define nosso destino. Ele disse algo sobre a fé que me abençoou muito. Ele disse, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, não se sente com o paladar, não se sente com o tato, não se cheira, não se ouve. Mas pela fé, quando ele capta a palavra, ela o leva a uma dimensão, estão vendo? Que a torna tão real para ele que é como se a tivesse nas mãos. Ele sabe o que vai acontecer. Que coisa! Amém! Ela o envia a uma dimensão que a torna tão real. Uau! Quanto mais apertamos o play, ouvindo a palavra, mais nossa fé cresce de verdade. Sabe, vivendo nos dias em que vivemos, nas últimas horas do tempo, Satanás é implacável, atacando em todo lugar, tentando usar nossos sentidos contra nós. Mas louvado seja o Senhor por esse alimento armazenado e pela maneira que Ele nos treinou e nos equipou com o que há de melhor para vencermos nesta hora tardia. É isso mesmo, eu gosto disso. Ele nos equipou com o que há de melhor, que é a sua palavra. Também estou muito feliz hoje. Temos tantas ferramentas que nos ajudam a nos manter nessa palavra. O aplicativo A Mesa, a rádio, a voz, a citação do dia e muitas outras. Tudo isso tem nos mantido nessa palavra como nunca. E enquanto permanecermos fortalecidos por essa palavra, sem levar em consideração nada que seja contrário à palavra, não importa o que nossos 5 sentidos possam dizer, permaneceremos vitoriosos. Amém, amém. Bom, irmão Steven, não me canso de dizer que sou muito grato pela revelação. Louvado seja o Senhor por isso. Amém.
Hoje começamos dando as últimas notícias sobre o impacto das enchentes no Quênia. Nosso irmão, John Kamwati, que administra o escritório em Nairobi, compartilhou conosco sobre a devastação e as áreas afetadas. Aqui fala o irmão John. Bom dia, amigos. Que Deus os abençoe. Meu nome é Irmão John Kamwati, de Nairobi, Quênia. Hoje chegamos até vocês com o coração pesado, ao falarmos das enchentes devastadoras que atingiram nossa amada nação, o Quênia. As enchentes no Quênia servem como um forte lembrete dos desafios que enfrentamos. Chuvas sem precedentes causaram uma devastação generalizada em todo o país. Vidas se perderam, muitas casas foram destruídas e milhares de pessoas ficaram desabrigadas, sendo forçadas a deixar suas casas devido às enchentes. A situação é particularmente terrível nas favelas de Madari, próximas à cidade de Nairobi, onde os moradores foram forçados a passar noites nos telhados em busca de refúgio contra as enchentes. Mas não só as áreas residenciais foram afetadas. As principais rodovias ficaram submersas, causando interrupções significativas no tráfego em todo o país. Infelizmente, esse não é um incidente isolado. A região mais ampla da África Oriental também foi afetada, como o Burundi, que registrou quase 100 mil desabrigados. A Tanzânia lamenta a perda de umas 58 vidas. Essas chuvas fortes fazem parte de um padrão climático mais amplo, impulsionado pelo dipolo do Oceano Índico, geralmente chamado de Ninho Indiano. Enquanto monitoramos de perto a situação, estamos em contato com os pastores locais das áreas afetadas. Nossa meta é avaliar as necessidades imediatas e coordenar nossos esforços de apoio de forma eficaz onde pudermos, e pedimos suas orações, queridos amigos, enquanto aguardamos notícias dos líderes de nossas igrejas locais para determinar se algum crente foi afetado. Lembremos-nos de que, mesmo em meio a esses desafios, temos um Deus que está conosco em tudo isso. Pedimos suas orações, queridos amigos. Enquanto aguardamos notícias das regiões afetadas, que Deus nos conceda força e sabedoria ao apoiarmos juntos nossos irmãos e irmãs em oração. E enquanto continuamos a apertar o play, que Deus continue aumentando nossa fé para que tudo isso seja apenas um incentivo para avançar ou um lembrete de que o mundo está em dores de parto. Que Deus abençoe cada um de vocês e shalom. Deus o abençoe, irmão John, e sem dúvida que manteremos as pessoas afetadas em oração. Também recebemos vários e-mails e pedidos de oração por uma situação semelhante no sul do Brasil. Um dos pedidos diz o seguinte: há irmãos que perderam tudo, pois a enchente levou. Há outros que moram perto de represas que estão transbordando e não podem sair, pois todas as estradas estão bloqueadas e não há água para beber. Estamos em desespero. Por favor, lembrem-se de nós em oração. Obrigado e que Deus os abençoe. Sem dúvida nos lembraremos. Uma coisa que sabemos com certeza é que nosso Senhor está ciente de cada um dos necessitados e seus anjos estão acampados ao redor deles. Pedimos que mantenham os crentes do Quênia e do Brasil em suas orações. Quase toda semana no podcast temos relatos sobre a divulgação e a distribuição da mensagem em todo o mundo. E como devem se lembrar, no podcast da semana passada, mencionamos um relato que íamos compartilhar com vocês. Este é o relato e vem da República Democrática do Congo, mais precisamente de Kisangani, onde 2 funcionários da Gravações, A Voz de Deus, o irmão Thomas Kimoto e o irmão Gustave Singili, se ofereceram para fazer 2 viagens para distribuir cartões SD às famílias registradas. À primeira vista, essas viagens não pareciam muito diferentes da maioria das viagens de distribuição, mas foram mais incomuns do que o normal. Para começar, toda a viagem foi feita com os 2 irmãos andando juntos em uma motocicleta. É isso mesmo. 2 irmãos viajando juntos por centenas e centenas de quilômetros em uma única motocicleta.
Não estamos falando de centenas de quilômetros em uma rodovia, ou mesmo em estradas pavimentadas. Do que estamos falando é difícil de chamar de estradas. Muitos as chamariam de trilhas, viajando na areia, passando por obstáculos que bloqueiam o caminho, atravessando lama e água, enquanto carregam suas roupas, pertences de viagem e, é claro, os preciosos cartões SD que contêm a mensagem da hora. Essa foi uma viagem de distribuição dupla. A primeira etapa foi na região de Ituri e a segunda na região de Lubutu. A primeira viagem começou em 5 de março, quando os irmãos saíram de Kisangani totalmente carregados e contando com a ajuda do Senhor para uma viagem bem-sucedida, sabendo que estavam indo em seu nome, levando a sua palavra. Depois de viajar por 12 dias e percorrer mais de 800 quilômetros, essa primeira viagem terminou na noite de 16 de março. Um total de 998 famílias receberam um cartão SD nas 4 cidades visitadas. Depois de concluírem a extenuante e desafiadora primeira viagem, eles se prepararam imediatamente para a segunda, tendo apenas um breve descanso de 5 dias antes de retomar seus esforços de distribuição. Essa segunda viagem foi ainda mais extensa, percorrendo mais de 1.100 quilômetros em 16 dias. Eles visitaram 8 localidades distintas e distribuíram um total de 1.498 cartões SD. Aqui está uma parte do relato de viagem do irmão Thomas Kimoto. Ele diz: na maioria das localidades que visitamos, os irmãos e irmãs ficaram surpresos ao ver que não era um sonho. A Gravações A Voz de Deus estava realmente enviando uma equipe para distribuir cartões SD a essas pessoas humildes em pequenas regiões remotas. Ficamos muito satisfeitos em ver que, em cada destino, as pessoas estavam prontas e bem dispostas a receber a equipe da Gravações A Voz de Deus e muito ansiosas para receber os cartões SD. Em todos os lugares que visitamos, cerca de 90% das pessoas testemunharam que nunca tinham visto um vídeo do irmão Brana. Durante cada distribuição, sempre informávamos as pessoas o enorme trabalho que a Gravações, a Voz de Deus, faz pela noiva em todo o mundo. Explicamos a todas as famílias que receberam os cartões SD que eles continham as mensagens diretamente do trono de Deus e que cada um tem a responsabilidade de não apenas espalhar essa palavra aos outros, como também de ouvir por si mesmo a voz do profeta de Malaquias 4. Também dissemos a eles: o que lhes trouxemos não é apenas um cartão de memória no sentido literal, mas é a voz de Deus nos cartões de memória. Todos se alegraram ao saber que agora cada um teria a biblioteca da voz de Deus em casa. Todos os que receberam um cartão SD ficaram muito agradecidos e sentiram que isso era uma grande bênção. Nos vilarejos que visitamos, pudemos ver as condições difíceis em que muitas pessoas viviam. Mas apesar disso, os irmãos e irmãs ainda se comportavam como as pessoas mais felizes do mundo. Como o irmão Brana nos ensinou, é assim que os cristãos devem ser. Não é preciso dizer que eles estavam transbordando de alegria e felicidade ao receber os cartões SD. Ele conclui: essas viagens foram muito cansativas e nossos corpos estavam muito cansados de viajar mais de 1.600 quilômetros com 2 de nós em uma motocicleta. Mas agradecemos ao Senhor Jesus Cristo por fazer com que nossa viagem e nosso trabalho corressem bem, sem muitos problemas. Também queremos agradecer a cada um que contribuiu a Gravações A Voz de Deus e ao irmão José Brana por sua preocupação em levar essa mensagem à noiva de Cristo em lugares tão distantes quanto as selvas da África. Deus os abençoe e Shalom. Irmão Thomas Kimoto, Escritório da Gravações, A Voz de Deus, de Kisangani, República Democrática do Congo. Há exatamente um ano, o irmão Keith Hearn recebeu sua última remessa de tablets Ágapo para distribuir em toda a África do Sul.
Nessa mesma época, as remessas também estavam chegando a Maurício, Madagascar e Namíbia, todos destinos atendidos pelo irmão Keith. Desde então, ele não parou mais de percorrer a trilha da distribuição de tablets. Começando ao norte da África do Sul, em Botsuana, o irmão Keith se dedicou à grande tarefa que tinha pela frente. Em seguida, ele circulou pela África do Sul, cumprindo a promessa de colocar os tablets nas mãos dos crentes necessitados de seu país. Durante todo esse tempo, ele realizou várias viagens ao exterior, aos países de Maurício, Madagascar, Lesoto e Suazilândia. O irmão Keith acabou de concluir sua última grande viagem à província noroeste da África do Sul, cumprindo sua missão de equipar a noiva em todo o país. Aqui está seu relato. No dia 19 de abril, parti para Springbok, que fica a 550 quilômetros da cidade do Cabo, situada na costa oeste, perto da fronteira com a Namíbia. Springbok era um dos últimos locais da África do Sul, ao qual estava programada a distribuição do tablet Agapo. O evento foi transferido para uma sala de aula de uma escola em Okip, nos arredores de Springbok, para acomodar os crentes das áreas vizinhas. A taxa de desemprego na costa oeste é muito alta, mas percebia-se logo a alegria expressa pelos humildes crentes, e a experiência foi uma alegria muito acima da pobreza e das condições em que eles vivem. Quando o irmão Absalom, o pastor local, foi à frente fazer a introdução, o terreno estava bem preparado para se iniciar a apresentação. Eles ficaram fascinados ao verem o que o Senhor estava fazendo com a voz de Deus em todo o mundo e ao saberem que tinham irmãos redimidos fora de seu pequeno mundo em Springbok. Ele continua. Foi muito emocionante ver seus nomes serem chamados e eles abraçarem seus tablets com alegria. Seus olhos estavam grudados nos tablets enquanto eu os orientava sobre as funções e como atualizá-los. 24 famílias estavam agora preparadas para ter seus lares cheios da preciosa voz de Deus por meio de nosso profeta irmão Brana. Saímos cedo no domingo para voltar para casa e o irmão Absalom ficou para servir a comunhão aos crentes aquela noite. Ele relatou que os crentes agiram como milionários com seus tablets. E ele lhes disse que estava disposto a sentar-se no banco junto com eles e deixar o irmão Brana assumir o púlpito, e insistiu que agora eles terão cultos regulares com fitas. Amém, obrigado por esse maravilhoso relato, irmão Keith. Sabem, acredito que o irmão Keith viajou mais de 50 mil quilômetros nos últimos 10 meses e meio, distribuindo esses tablets Agapo. Ele esteve viajando quase toda semana durante as últimas 46 semanas, uma média de 1.086 quilômetros por semana, e com 75 anos de idade. Que Deus abençoe e recompense nosso irmão. Sem dúvida, ele deve estar se sentindo bem, já que praticamente terminou o trabalho na África do Sul. Fiquem atentos a um vídeo dessa viagem que será postado ainda hoje no aplicativo Lifeline. E finalmente, há algumas semanas, informamos sobre a primeira aula da Creations no novo prédio, depois de não podermos realizá-las nos últimos 4 anos. Uns 200 crentes locais com idades entre 4 e 12 anos puderam participar. Aqui está a segunda parte desse relato ao passarmos a palavra à irmã Princess. Olá, estamos relatando a segunda parte da aula aqui em Jeffersonville. Tivemos outra aula maravilhosa com alguns dos soldados de elite de Deus. As crianças estavam muito animadas por poderem voltar tão cedo. Estamos aprendendo cada vez mais como o novo prédio funciona bem e o fluxo geral das instalações. Está sendo incrível, somos muito gratos por termos esse novo local. As crianças estavam muito animadas em mostrar aos pais os seus projetos, que consistiam em constelações no céu do grande exército de Deus, que realmente brilham no escuro. Elas adoraram. Somos muito gratos por estarmos trabalhando com as crianças das forças especiais e esperamos ter mais aulas, querendo o Senhor. Vocês podem fazer um desses projetos em casa, usando os tutoriais que publicamos no site da Creations. Obrigado por suas orações e que Deus os abençoe.
Que maravilha, nesses tempos sombrios em que as crianças estão sendo bombardeadas pelo inimigo de todos os ângulos. Que oásis é a Creations para treiná-las no caminho do Senhor e manter a palavra diante delas. Que Deus a abençoe, irmã Princess, e toda a equipe da Creations, por todo o trabalho árduo nos bastidores para organizar tudo isso para os jovens soldados ao redor do mundo. E com isso, encerramos o episódio de hoje. Não deixem de procurar atualizações durante a semana no site brana.org, nos canais do WhatsApp e em nosso aplicativo Lifeline. Há algum tempo, pedimos que nos enviassem suas fotos do projeto da Páscoa. Agradecemos por compartilhá-las conosco e agora elas foram publicadas no site da Creations. Ao nos despedirmos de vocês hoje, temos alguns cânticos maravilhosos da viagem de distribuição a Springbok, África do Sul, que sabemos que vão apreciar. Como sempre, obrigado por nos acompanharem hoje e, querendo Deus, esperamos vê-los na semana que vem aqui no podcast. Bom dia, amigos! Até lá, que Deus os abençoe. Tenham um culto maravilhoso amanhã, pois o profeta de Deus continua a responder nossas perguntas. E shalom para vocês. Shalom.